Aula 15 de Geografia. Aula 15 de Geografia, página 111, as cidades ontem e hoje. Vamos para outro aprendizado, meus amores. Vamos aí. Como vimos, os seres humanos transformam o espaço para melhor viver nele. À medida que as necessidades aumentam e a tecnologia avança, o nível de transformação tende a crescer. Observe a representação de Roma, na Itália, durante um período conhecido como Antiguidade Clássica. Com o passar dos séculos, o padrão das construções foi alterando e o aumento populacional exigiu uma construção de mais residências, diminuindo o espaço natural existente. Essa é uma cidade que existiu ao tempo e ainda continua em desenvolvimento. Isso não ocorreu com todas as outras cidades. De alguma delas, como Machu ou no Peru, encontramos apenas ruínas. Página 111. Aqui. Observe as imagens aqui do livro, da página 111. As indústrias também tiveram papel impactante na transformação da paisagem das cidades. Como elas vieram das casas dos operários que passaram a se aglomerar próximo ao estabelecimento de indústrias e novos estabelecimentos comerciais surgiram para atender ao mercado consumidor, aumentando ainda mais as modificações. As cidades nos tempos atuais, apesar de distintas, são marcadas por um expressivo aumento de população, que muitas vezes causa verticalização do espaço urbano, ou seja, a construção de prédios aglomeram residências e empreendimentos comerciais. Página 112. Página 112. Gotinhas de saber. As paisagens transformadas do Brasil. Brasil, paisagens transformadas. Ocupação do espaço são as áreas verdes, em que ocupa a transformação nas áreas naturais. Laranja são as áreas moderadas, transformadas. Em rosa, áreas profundamente transformadas. As cidades brasileiras também servem de exemplo quando trabalhamos de transformações realizadas pelos seres humanos no espaço. Observe o mapa ao lado, no qual consta o grau de transformação dos estados. A diferença na intensidade das transformações das áreas mostradas no mapa é explicada pela quantidade de atividades econômicas e pelo número de habitantes de regiões que foram definidas. Quanto maior a quantidade de pessoas e de atividades econômicas, maior tende a ser a transformação do espaço. 1. Vista da área da floresta amazônica. 2. Coleta de soja de querência. Curitiba, localizada na região de cor-de-rosa no mapa. Página 103, realizar atividade. Número 1. Com base nas imagens a seguir, de ruínas de antigas cidades, responda o que se pede. Letra A. É possível afirmar que todas as cidades resistentes à paisagem do tempo? É possível? Vamos responder aqui essa letra A. Letra B. Podemos afirmar, com base nas ruínas acima retratadas, que as transformações humanas foram idênticas? 2. As cidades brasileiras não foram a regra e são exemplos de poder humano, de transformação sobre as paisagens naturais. Que tal realizar uma pesquisa?
Aí peço que vocês realizem essa pesquisa. Que é letra A. Procure uma imagem antiga da cidade onde você mora em jornais, revistas, na internet, entre outros meios de comunicação. B. Procure uma imagem recente da cidade, de preferência do mesmo local. C. Que diferenças você consegue apitar ou apontar entre as duas imagens. Anote suas observações e apresente. Página 114 e 115. É agora com você. Número 1. Qual é a diferença entre o espaço natural e o espaço geográfico? 2. As imagens a seguir mostram diferentes momentos de sua mesma cidade, Xangai, na China. Aí vocês vão realizar essa atividade aqui da número 2. A 115 também é para assinalar a alternativa que não apresenta um exemplo de espaço geográfico, mas de um espaço natural. Geográfico é aquele espaço que tem vários edifícios, casas, ruas, avenidas, comércios. Agora, o natural é um espaço que não tem nada, não tem uma casa, nada, não tem nada nesse espaço. Aqui, para concluir, você estudou: a sociedade transforma o espaço natural para melhor viver nela. O espaço geográfico é o espaço natural transformado pela sociedade. Evolui. As transformações muitas vezes não são benéficas para o ambiente. Página 116, 117. Fechamos esse módulo de geografia. Leitura. Cidades litorâneas no Brasil. O Brasil foi colonizado pelos portugueses e outros povos europeus que atravessaram o Oceano Atlântico no início do século XVI. Os maiores objetivos desses colonizadores eram a exploração e a venda dos recursos naturais da nova colônia, transformando assim a paisagem e incentivando a formação das primeiras cidades. Durante as primeiras aglomerações populacionais, chamadas de vilas, que posteriormente se transformaram em cidades, destacam-se Iguaraçu e Olinda, no atual estado de Pernambuco, Vila do Pereira, Ilhéus, Santa Cruz, Salvador e Porto Seguro, no atual estado da Bahia, e São Vicente, Cananéia e Santos, no atual estado de São Paulo. Salvador, fundada em 1549, foi considerada a primeira capital da colônia, permanecendo com o título de até 1763, quando o Rio de Janeiro herdou o posto. Os indígenas ocupam áreas diversas. Já o litoral concentrou a ocupação europeia desde o princípio da colonização, por causa do fácil acesso ao oceano, porta de entrada e saída de pessoas e dos seus produtos explorados. Observe o mapa e nele está representadas com pontos vermelhos, mapa aqui do lado, um mapa ao lado, as concentrações populacionais com 10 mil habitantes no território brasileiro em 2014. Será que há alguma relação entre o processo de colonização e as aglomerações das cidades brasileiras mais populosas? Página 117. Explore. Número 1. A população brasileira está mais concentrada no litoral ou no interior? A resposta está na página 116. 2. Com o auxílio do mapa, como podemos justificar a resposta de questão anterior? Observe o mapa ao lado da página 116. 3. Quais são os nomes dos estados em que se localizam as antigas vilas, agora cidades, que se destacaram no início do processo colonizador?
4. Verifique se a frase abaixo é correta ou incorreta. Justifique sua resposta. 5. Amplie. Podemos afirmar que existe uma relação entre o processo de colonização do Brasil e a concentração populacional exposta no mapa? Como você chegou a essa resposta? Terminamos aqui o livro de Geografia. Daqui a pouco eu venho com a resposta para aplicar para a turma. Página de Matemática 80. Nova equivalência. Página 80. Nova equivalência. Número 1. Observe a seguir na mesma balança em 3 situações de pesagem. Em seguida, responda a questões. Observe a primeira situação. Quanto tem a balança aqui de um lado e do outro? Na segunda e na terceira situação. Atenção! Nesse tipo de balança, quando as massas de objetos em cada prato têm a mesma medida, ou seja, são iguais, dizemos que a balança também está em equilíbrio. E os 2 pratos ficam em uma mesma altura. Quando as massas dos objetos em cada prato têm a mesma medida, diferente, ou seja, uma é maior que a outra, dizemos que a balança não está em equilíbrio e os pratos ficam em alturas diferentes. Letra A. Observando essas situações, o que pode afirmar a respeito da massa das caixas? A caixa é rosa e a massa da caixa vermelha adicionada é da caixa rosa também. Mas a caixa rosa é mais pesada que a caixa vermelha. E a caixa verde é mais pesada que a caixa rosa. E a massa da caixa vermelha, adicionada à massa da caixa rosa, equivale à massa da caixa verde. B. Você conhece esse tipo de balança ilustrado acima? É balança de 2 pratos, que é utilizada para comprar massa de 2 ou mais objetos. Quando vamos pesar batata doce na feira, utiliza essa balança. 2. Observe mais 3 ilustrações de pesagem e depois responda as questões. Letra A. Quantos quilogramas tem na caixa vermelha? Observe a foto aqui, ó, da primeira situação. Observe que a balança está com os quilogramas aí escrito. B. Quantos quilogramas tem a caixa rosa? C. Quantos quilogramas tem a caixa verde? 3. Vamos fazer uma experiência usando uma balança de 2 pratos. Letra A. Por que a balança representada ao lado está em equilíbrio, mesmo tendo um objeto cúbico em um prato e um objeto cilíndrico no outro? Porque a massa dos objetos cúbicos é igual à massa do objeto cilíndrico. B. Imagine que a balança seja adicionada a mais um objeto cúbico no prato e que já está o outro objeto cúbico. A balança vai continuar em equilíbrio? Não. A massa de 2 objetos cúbicos é maior que a massa de um objeto cilíndrico. C. O que pode ser feito com a balança? Feito com a balança para que ela volte a ficar em equilíbrio após a situação descrita no item B.
pode ser adicionado um outro objeto cúbico ou um objeto cilíndrico no prato em que já está o objeto cilíndrico. O que torna uma balança equilibrada é a relação de igualdade entre as massas dos objetos colocados nos dois pratos. Tá aqui os dois pratos, em equilíbrio. Em equilíbrio. Se eu coloco uma maçã aqui, uma maçã. E aqui eu coloco uma manga, ela vai descer e a maçã vai subir. Aí agora, se eu tiro essa maçã e coloco uma manga, os dois vão ficar em equilíbrio, porque os dois têm o mesmo peso. Ou se eu tiro a manga e coloco a maçã desse lado, vai ficar os dois na mesma linha, em equilíbrio na balança. Podemos representar com uma sentença matemática em relação de igualdade. Toda igualdade é representada por sinal de qual sinal? Igual. Fácil, não é? Antes do sinal de igual, há o que chamamos de primeiro membro de igualdade, e após o sinal de igual, há o segundo membro da igualdade. Veja a seguir o exemplo. 20 mais 20 é igual a 20 mais 10. Por quê? 20 mais 20 não é 40? 30 mais 10, 40. É o mesmo numeral. 40 é igual a 40. Quando não há igualdade, dizemos que os membros são diferentes. Utilizamos o sinal de quê? Diferente. 40 é diferente de 50. O número 40 é diferente de 50. Uma tesoura é diferente de um lápis. Página 82, número 4. Peço que vocês realizem a página número 4 da página 82. 83 para ser realizada também. 84, 85, 86. Paramos na página 86 de matemática.